Sejam bem-vindos ao Rumo ao Meu AP Quitado, o primeiro reality show da Casa Própria Quitada do Brasil. Antes de eu começar apresentando o nosso convidado e o Douglas, eu gostaria de falar duas coisinhas. A primeira é agradecer a Leroy Merlin, loja da Raposo Tavares, que nos cedeu essas cadeiras, essas poltronas. Então você que está querendo reformar ou decorar, vale a pena conhecer a loja da Leroy Merlin na Raposo Tavares. E a segunda coisa que eu quero falar antes da gente iniciar o nosso episódio é que se você não assistiu o primeiro episódio, vale a pena você assistir para poder entender como que vai ser a dinâmica do Rumo ao Meu AP Quitado e entender melhor sobre essa nossa empreitada aqui. Então vamos lá, primeiro eu vou agradecer mais uma vez o Douglas. Douglas, obrigado por estar aceitando esse desafio. E agora eu também quero apresentar o nosso convidado, que é o Alê, do Amigo do Pai Rico. Alê, obrigado por aceitar vir aqui com a gente, gravar este episódio, dar muitas dicas. O Alê é especialista em financiamento imobiliário. Vale a pena você seguir o perfil dele. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o perfil dele, tanto do Instagram quanto do YouTube dele. Mas antes da gente começar, Ale, queria que você falasse um pouquinho da onde você veio, da onde surgiu o Amigo do Pai Rico. Conta um pouquinho da sua história para a gente te conhecer mais. Legal. Olha só, resumindo, né? Amigo do Pai Rico, eu já perdi a conta, mas talvez seja um dos 6, 7, 8 perfis que eu tenho no Instagram. Sério? Porque eu já fiz e já inventei um monte de coisa na vida. O fato é que eu sempre gostei de ajudar até os meus funcionários, amigos e tudo mais com educação financeira. Então, o Amigo do Pai Rico foi um que eu criei numa época em que eu até tive uma decisão. Eu, na verdade, tomei uma decisão de que eu teria um perfil para falar sobre dinheiro em que eu não apareceria. Por isso ele não tem o meu nome. Entendi. A minha ideia era nunca aparecer. Uma hora eu esqueci, eu já estava lá gravando, falando, tinha minha foto. Eu lembrei, caramba, era para não aparecer. Mas na prática foi um dos assuntos ali, realmente, que ali depois da pandemia, em algum momento, eu soltei um vídeo sobre financiamento imobiliário. Porque eu comecei o perfil falando de ações, de uso do dinheiro, educação financeira Era mais em geral. educação financeira em geral, e aí depois foi afunilando para o financiamento imobiliário. Conforme eu comecei a responder, apareceram mais pessoas interessadas e atraíram mais e virou o assunto principal. Legal. E a gente adquiriu a mentoria sua para o Douglas, né? E como é que funciona essa mentoria sua? Como é que você fala lá? Conta um pouquinho desse seu produto aí que ajuda tanta gente. Legal. Ali foi o seguinte, né? No começo eu comecei só a ensinar sem ideia de produto, de tudo mais. Estava trabalhando, inclusive, numa outra empresa. E com isso, começou a me tomar o tempo, naturalmente, né? Sim. Porque todos os dias ali nos stories, eu tô lá, 30, 40 stories por dia e tudo mais, e respondendo. Quanto mais eu respondo, mais coisas aparecem e tudo mais. E eu adoro fazer isso. E em algum momento eu pensei, caramba, eu preciso dar um jeito de ter mais tempo para fazer isso, para viver disso. Até porque eu gosto, é um negócio que 7 dias por semana eu tô ali fazendo sem pesar. Por mais que tome o tempo, e no final das contas eu acabei criando ali é o que eu chamo de comunidade por trás do jogo, né? Com a ideia de mostrar o que está por trás do jogo desse negócio, dos números, das finanças, até da mente das pessoas quando pensam em dinheiro, e criei uma assinatura para que eu fosse orientando de uma maneira ali mais direta. E ao longo do tempo fui melhorando essa assinatura a ponto de criar um plano individualizado, com orientação individualizada, como esse, que chama Clube VIP. Hoje se chama Clube VIP. Clube VIP, né? Legal. Então, são os 2 planos por ali. Que aí você analisa o financiamento da pessoa e traz as estratégias. Exatamente, a ideia ali, né? A ideia principal é melhorar. Eu ia falar melhorar o financiamento, mas na prática eu vivo comentando sobre isso nos stories, né? É melhorar a pessoa que financia. Legal. Fazer com que a pessoa passe a entender mais sobre os números. Fazer com que ela use o financiamento para melhorar a própria vida financeira. Porque muita gente chega e não tem nada investido, tem dinheiro só na poupança, ou não tem nenhum dinheiro mesmo. Né? Inclusive a grande maioria ali em um dos planos. Então a ideia ali é realmente ajudar. Olha, vamos lá, vamos melhorar o seu financiamento, mas entendendo como é que você pode tomar decisões melhores com o dinheiro para não só quitar o seu imóvel, como ter uma vida melhor depois. Sem dúvida. E as pessoas hoje carecem um pouco, né, de educação financeira, entender melhor sobre o dinheiro, né? Sim, isso é nítido, né? Até pelas perguntas recorrentes.
que faz falta demais um conhecimento até básico sobre isso. Sim. E acaba tornando o financiamento imobiliário um monstro, né? Muita gente tem medo de entrar, né? Pois é, é um belo ponto, porque na verdade, né, o financiamento para muita gente parece um negócio até impagável. Eu ouço, eu leio muito isso. Sim. Caramba, uma dívida de 30 anos em que, né, os juros são absurdos, pago 3, 4 imóveis. Mas isso acontece quando o financiamento não é minimamente bem pensado. São coisas assim até básicas mesmo, que muda, né? Muda completamente o financiamento e ele fica melhor do que aluguel. Eu não sou contra aluguel, não sou contra nada, na verdade. Mas um financiamento minimamente bem pensado fica mais tranquilo. Sempre né? Abaixo dos 10 anos, sempre. Sempre. Né? E muito barato em relação ao que custaria. Sem dúvida. E é um ponto interessante, né? Porque acho que não sei se você pode comentar um pouquinho mais, o ideal então é ter uma estratégia. A pessoa então quando entra no financiamento, ela precisa ter uma estratégia para ficar abaixo desses 10 anos, igual você falou. Vamos lá, o ideal pelo menos, né, conhecer sim conhecer a estrutura básica de um financiamento, que é a mesma de um financiamento de um veículo, com algumas diferenças ali que eu já vou comentar. É a mesma de um crédito pessoal, que é a estrutura da divisão dos valores entre juros, amortização, principalmente isso, além de taxa e seguro. Mas entender um pouco esse conceito e compreender como é que isso se divide entre price e saque. Coisas fáceis, inclusive, de se entender, né, que mostram no YouTube sempre, o tempo todo, ali, de diversas maneiras, ali, financiamentos diferentes, maneiras diferentes. Essa compreensão já faz com que se quite um financiamento muito mais rápido. E pelo que você está falando, não tem uma fórmula exata. É personalizada, assim, cada um tem a sua estratégia em si. Exatamente, sem dúvida, porque vivem até perguntando, né, nos stories principalmente, vamos lá, o meu financiamento, o que é o ideal para que eu quite em 5 anos, em 10 anos? É comum, eu recebo essa pergunta assim, diversas vezes na semana, só que cada um tem uma vida, tem uma possibilidade diferente. Às vezes uma pessoa tem uma parcela de, sei lá, R$1.500 e tem uma renda de 10, a outra tem 1.400 de parcela e tem uma renda de 4. Que representa muito mais, né? Muito mais. Às vezes a que tem, ou são duas com rendas de 4, mas uma tem um fundo de garantia de 800 por mês, a outra de 200 por mês, que impacta demais. Sim. Né? Fundo de garantia que, se bem utilizado, melhora, nossa, aí potencializa essa questão de um financiamento bom. Falando em fundo de garantia, a sua recomendação é sempre que possível, né? Hoje a regra é a cada 2 anos, o pessoal está avaliando ainda de baixar para 1 ano, mas sua recomendação é que sempre que possível amortize ou não? Tem alguma outra estratégia? Vamos lá. Minha recomendação, né, baseada até em inúmeras, com certeza já passaram de 1.000 análises, tá bom, de financiamentos. Usar o máximo possível de fundo de garantia, sempre. Um dinheiro que rende menos do que a inflação. Vai ficar ali preso, né, porque são pouquíssimas possibilidades para tirar. E usar o máximo possível do dinheiro do fundo de garantia no financiamento e o mínimo de dinheiro e mais. Daqui a pouco dá para a gente falar um pouco mais sobre isso. Dá para usar o financiamento para tirar dinheiro do fundo de garantia. Existem coisas além da amortização. PPP, por exemplo, pagamento de parte da parcela. Legal. Como funciona esse PPP? Vamos lá, resumindo o PPP, né? Você usa, na verdade, os sistemas dos bancos, dá para fazer em todos os bancos, tá bom? Ele considera quanto você tem hoje de fundo de garantia neste momento, em relação à soma das próximas 12 parcelas do financiamento. Então, vamos pensar que você tem uma parcela de R$1.000, R$12.000 para pagar nos próximos 12 meses. E hoje tem 6.000 no fundo de garantia. E não pode amortizar nesse momento. Você está dentro daquele prazo dos 24 meses. 6.000 representa 50% dos 12. Você pode dizer ali, via sistema mesmo, olha, eu quero pagar por 12 meses 50% da parcela com fundo de garantia. E aí você tem possibilidades com isso. Se os seus juros do financiamento estão altos, pega os 500 que você deixou de pagar, amortiza. Você já vai eliminar um monte de parcela. Então, sua parcela que era de 1.000 caiu para 500 por causa do fundo de garantia, e aí você pega os 500 e vem amortizando. Que estratégia interessante. E mais, se os juros estiverem baixos, porque com o passar do tempo os juros vão ficando cada vez mais baixos, uma hora são realmente muito baixos, a ponto de não valer mais a pena amortizar, você pode pegar esses 500, nesse exemplo, e usar até para investir. E muitas vezes, em vez de quitar um financiamento em 4 anos, passa diversas vezes por situações assim. Em vez de quitar em 4 anos, 5 anos, que é muito comum com fundo de garantia, você quita em 7, 8, só que você ficou com uma parcela muito baixa, os 50% pode chegar a 80%. Caramba! Você paga a parcela de 200, de R$100, pega a diferença e vai investindo.
Você Você ganha saiu... mais dinheiro fora do que... Exatamente. Você termina com dinheiro para comprar outro imóvel, para dar uma bela de uma entrada num próximo, ou para fazer uma troca, enfim. E como a gente falou, é personalizado, né? Cada um, não existe receita de bolo aqui, Exatamente. né? Porque para algumas pessoas vale a pena fazer isso e investir fora. Sim. Que legal. Agora eu vou perguntar aqui pro Douglas como é que foi, porque no primeiro episódio ele ainda não tinha pego as chaves do apartamento dele. Agora, já pegou as chaves, né, Douglas? Já tô com a chave. Já mudou? Já mudei ontem. Mudou ontem, olha que legal. Douglas já tá morando então no apartamento dele e creio eu que foi bem corrido, Douglas. Conta um pouquinho aí como é que foi esse um mês aí entre um episódio e outro. Do último episódio, eu tava recém-casado, estava morando temporariamente em outro lugar, né? Então ficou uma correria de ir atrás das coisas, móveis. A maioria das coisas a gente ganhou de presente, de familiares, amigos, mas querendo ou não, teve gastos, né? Essa fase inicial, então, é normal, né? A mudança, exato, comprar as coisas, sempre falta alguma coisa em casa, né? E mesmo com o planejamento financeiro que a gente fez, né? Sim. Acabou que, mesmo assim, a gente teve imprevistos. E eu tinha uma estratégia de financiamento, que foi até que eu comentei no episódio passado, usar fundo de garantia e usando algumas parcelas, amortizando 200, 300 reais do meu salário. Esse mês não vai ser possível, porque os gastos foram maiores. Bacana. Então vamos colocar aqui na tela o aplicativo do Douglas para relembrar vocês aí o quanto que ele financiou, qual é o prazo que está faltando, o valor da parcela, tudo certinho. E eu já vou passar aqui a palavra para o Douglas poder tirar as dúvidas dele com a Alê sobre o financiamento dele e vocês pegarem essas dicas e estratégias. Eu estava vendo os seus stories e tal, e eu vi uma questão que você falava do melhor dia para o pagamento da parcela, né? Que é o dia do vencimento, quando ainda não foi feito o cálculo dos juros. Então, um exemplo, a parcela que vence no dia 27, que é o meu caso, é de 25. Para eu fazer essa amortização mensal, que dia mais ou menos? Tem como saber um dia, prever esse dia? Legal. Olha só, tem pelo seguinte. Primeiro, né, existe algo que muita gente não conhece no financiamento e só percebe depois que financia e depois que o saldo devedor dá ali uma leve aumentada, e às vezes não é tão leve assim, que é a correção monetária. Às vezes a TR está muito baixa. A maioria dos financiamentos, como o seu, são corrigidos pela TR. Né? Sim. Isso, então vamos lá. Dando um exemplo simples, você tem um financiamento com saldo devedor de 100 mil reais, vem uma TR a 0,10. 100 reais vão ser somados na sua dívida naquele mês. E isso, principalmente numa price, faz com que o saldo devedor tenha ali um leve aumento, que na verdade é muito fácil, absurdamente fácil, inclusive, você evitar. Né? Você simplesmente vai amortizar mais do que a dívida está corrigindo, enfim, ficando de olho na sua dívida, nos seus detalhes ali da sua dívida, é muito fácil, e vou te contar mais. Na verdade, qualquer valor colocado ali, numa price principalmente no começo dela, vai eliminar parcelas. Isso vai fazer com que as suas amortizações seguintes da parcela, elas vão aumentando ainda mais. E aí essa questão do dia acontece pelo seguinte: conforme os dias vão se passando, você vai perceber pelo aplicativo da Caixa, ou de qualquer outro banco, tá bom? A correção monetária vai sendo provisionada dia a dia, ela vai entrando dia a dia e fecha naturalmente ali no fechamento do mês. Quando você amortiza no dia do fechamento, no dia do vencimento da parcela, você não tem impacto nenhum de correção monetária. Entendi. Então, assim que vencer a parcela do mês, no dia 25, se eu já amortizar uma parcela, ainda não foi feito esse cálculo desse valor. Exatamente, ainda está. Na verdade, ele zera, ele chega realmente a zerar. Ele zera a correção monetária. Então, vamos lá, de repente, com 70 reais, 80 reais, você vai eliminar uma parcela. Se você deixar passar muitos dias, você vai precisar de 120, depois de 150, depois de 200 para eliminar uma parcela, até o próximo vencimento. Mas no mês seguinte, é interessante saber como que está a TR, então, para fazer a mesma coisa? Tem, assim. O detalhe é que ela varia, né? E varia bastante. E tem até um ponto interessante nisso. Às vezes, hoje mesmo eu olhei isso de manhã. Ela estava a 0,5, vamos pegar entre o dia 10 e o dia 12 do mês de março, do mês passado, vai. Ela estava a 0,5 um dia, foi para 0,8, depois ela foi para um 0,3 ali. Então ela varia nesse nível, chega a mais do que dobrar. Sim. Na prática é assim, se o seu financiamento não veio do fundo de garantia, é usado a TR do dia do vencimento da sua parcela no mês anterior. Certo. Se veio do fundo de garantia, a TR é do dia 1, do primeiro dia do mês.
né? Então, para umas pessoas vai corrigir ali 0,3%, para outras 0,11%, realmente chega a ser isso, né? Quase 3 vezes mais, às vezes 3 vezes mais. Sim. E aí, no mês seguinte, você comentou, por exemplo, esses R$100, no exemplo que você deu de 100 mil de empréstimo. Sim. Vale a pena, então, no mês seguinte, a pessoa acompanhar a TR e amortizar? Vale a pena. Pelo menos para que ela não deixe o saldo devedor subir. Vale muito a pena. Mas mais do que isso, vale ela montar uma estratégia que é simples, tá bom? Não é nada complicado. Uma estratégia até simples. Se tiver fundo de garantia, fica ainda mais fácil, mas não precisa ter para isso. Para que a TR, a correção monetária, nunca seja maior do que a correção da parcela. Entendi. Tá? Se ela faz isso, ela garante que a dívida sempre vai cair, tá? Porque o grande problema é quem não faz e não percebe que a dívida pode não sair do lugar, pode ficar ali às vezes 1 ano, 2 anos ali meio que subindo até. Pode até subir, né? Pode, exatamente. Né? Mas assim, é não se assustar com isso, porque se você não prestar atenção nesse número, né, a pessoa que fez o financiamento, ela pode estar pagando parcela e está devendo cada vez mais. Por menor que seja o aumento, não faz sentido isso. Sem dúvida. Mas é um valor assim muito pequeno, vou te falar, muito pequeno. No caso do Douglas, por exemplo, pode saber que assim, estamos falando de R$100 por mês, no máximo. É algo alcançável. Totalmente alcançável, totalmente. Para mudar essa história. Legal. E mais do que isso, como eu falei, acelerar a amortização das próximas parcelas, e isso acelera o pagamento da dívida total. Da dívida total. Legal. Muito bom. Douglas, pode continuar. Voltando a falar dos 80% que pode ser usado no FGTS, para chegar até 80%, né? Nessa questão desses imprevistos que eu tive, né, até conversando com a minha esposa, eu falei com ela, né, se era interessante eu usar o FGTS para amortizar, né, usando o meu fundo de garantia, amortizaria 30 parcelas, ou usaria ele para eliminar os 12 meses. Pela simulação que eu fiz, daria 49%. Então a parcela de 700 iria para 400. Certo. Um pouquinho. É interessante fazer isso para ter um alívio financeiro? Exatamente, porque são duas coisas aí importantes, né? O financiamento, que obviamente importa, e a vida, que importa ainda mais, né? Sim. Para o financiamento, é muito melhor você já amortizar de uma vez. Pode amortizar com fundo de garantia, já amortiza, elimina as parcelas. Lembrando, você sempre pode escolher entre reduzir prazo ou valor de parcela. Sim. Se você reduz o valor de parcela no começo, você já... Na verdade, você mantém um financiamento ruim, mais barato. Esse é o detalhe, que também muita gente não se atenta. Né? Então você tem que primeiro melhorar o financiamento. Como é que você melhora? Você reduz prazo. Quando você reduz prazo, você reduz os juros dentro de cada parcela. Né? E ponto importante, que também recebo muitas perguntas sobre isso, né? Tanto faz reduzir valor de parcela ou prazo. Vamos lá, os R$1.000 que você está colocando para amortizar, os 1.000 são reduzidos no saldo devedor. Sempre, é a mesma coisa ali. Porém, reduzindo tempo, você reduz juros. Reduzindo o valor de parcela, você mantém os mesmos juros. Então, voltando aqui à sua questão agora. É muito melhor você reduzir prazo o mais rápido possível para o financiamento. Só que tem que olhar para a sua vida. De repente você vai perceber que, puxa, mas isso vai me trazer o risco de não ter dinheiro porque eu preciso fazer uma obra, preciso pintar o apartamento, preciso comprar sofá, preciso comprar alguma coisa, vou acabar tendo que pagar em 12 vezes, pagando R$300 de jurinho ali, vou pagar mais 100 aqui, na prática isso vai me custar R$3.000 no ano. Então, numa hora dessa, vale a pena fazer uma análise para entender, puxa, tá, eu perco um pouquinho no meu financiamento, né, mas naturalmente fazendo algo ali de uma maneira pensada, deixo, na verdade, de ganhar no meu financiamento, reduzindo os juros, mas eu elimino esse risco da vida. Aí você pode até usar pagamento de parte da parcela, né, como fundo de garantia. Vamos pensar que, eventualmente, vou colocar aqui, né, você tem uma parcela de R$1.500, você paga 50%, como dei o exemplo agora há pouco, 750 com fundo de garantia. De repente você pega uma parte desse dinheiro e ainda amortiza. Puxa, eu estou tirando pelo menos 1, 2 parcelinhas ali, mas o resto está me ajudando a pagar os meus móveis que eu gastaria. Lembrando sempre, né, de ter um equilíbrio, porque é uma hora em que a gente fez aqui uma conta rápida, R$10.000 em imóveis representariam 57 mil no financiamento. Caramba, que tal eventualmente ali, né, preciso comprar agora R$10.000 em imóveis, e se eu conseguir viver com R$5.000 agora em imóveis, elimino ali muitos anos no meu financiamento, lembrando que não são só anos, é muito em juros. E daqui a pouquinho, com as economias, com o que eu conseguir melhorar na vida, eu compro os outros 5, ou consigo viver um pouco sem.
ou eu quito isso em 4 anos, que foi exatamente o que eu fiz, tá bom? Eu não pintei minha sala, pra vocês terem ideia. Você pegou esse dinheiro para Eu fiz o máximo que eu pude para amortizar, o máximo que eu pude. Sim. Eu fiz uma reforma mínima ali que eu precisava, porque depois Uhum. ia ser difícil fazer morando. Sim. Quitei em 55 meses exatamente. Legal. Aí depois que eu quitei, eu tinha a parcela inteira para fazer, os móveis, fazer o que eu quisesse. Pessoal, olha que interessante que o Ale deu aqui uma dica. A gente simulou aqui, utilizando como base os números do Douglas. E aí a gente usou o número de 10 mil reais, se ele fosse gastar comprando móveis, as coisas para a casa dele, o quanto que se impactaria gastando 10 mil ao invés de amortizar no financiamento. E o impacto de 10 mil amortizando seria de 57 mil reais. Porém, foi o que o Ale falou. Vale a pena, às vezes, você ver se realmente precisa gastar todo o dinheiro, se dá para dar uma encurtada, porque o impacto é grande, né? Muito grande. O Ale deu até o exemplo pessoal dele, que ele deixou de fazer algumas coisas na casa dele para depois quitar mais rápido, e aí sim, depois ter o dinheiro livre, né, da parcela, que depois que você quita, você não tem mais já não tem a dívida, né? Tem uma outra dúvida sobre o fundo de garantia. Pensei justamente nisso, de tentar enxugar, né, essas 2 parcelas, usar parte para amortizar e aliviar a minha situação financeira atual, né? Sim. Mas também eu pensei, né, se eu entrar no saque aniversário, por exemplo, já entrei no passado, né, mas no meu aniversário eu vou ter um saque desse valor, o dinheiro vai cair na minha conta. Eu pensei nisso, eu usaria o FGTS para eliminar metade das 12 parcelas, né, dos próximos 12 meses, e usaria o valor que vai sacar do FGTS para amortizar também. O saque aniversário não impede, né, de você usar o FGTS para fins de amortização, essas coisas. Né? Não, existe um adiantamento do saque aniversário. Esse impede. Esse que você está fazendo empréstimo. Exatamente, né? Esse não te deixa amortizar, mas só o saque aniversário ele não impede. Não impede. Não. É uma estratégia inteligente? Entrar no saque aniversário, já que eu estou disposto a abrir mão do meu fundo de garantia numa possível rescisão. Sim, exatamente. Para quitar o financiamento. Vamos lá, vamos pensar juntos, né? É uma estratégia inteligente se for feito de uma maneira inteligente. Por quê? Porque você pode pegar o saque aniversário, usar aquele dinheiro para outra coisa. E fugir do objetivo. Exatamente. Aí na hora que você pode amortizar com fundo de garantia, você não vai ter aquele dinheiro, obviamente. E você vai amortizar menos, vai eliminar menos tempo, eliminar menos juros. Da mesma forma com o próprio PPP. Se você faz PPP, né, pagamento de parte da parcela, usou aquele dinheiro para outra coisa, que não foi para amortizar. Lembrando que, eventualmente, como a gente acabou de falar, pode ser melhor para a vida naquele momento até você se equilibrar de novo. Mas você não vai ter aquele dinheiro na hora de amortizar com o fundo de garantia. Sim. Então, precisa encaixar na vida de cada um. E faz sentido, sim, o saque aniversário se você efetivamente usar ali, ou usar para amortizar, ou usar para algo que vai te deixar com mais dinheiro do que você economizaria no financiamento. Sim. E dá para dividir os dois também, usar metade para o PPP, metade para amortizar parcelas. Dá, olha só, né? Dá. Se a sua vida estiver equilibrada, não vale a pena usar metade para cada um. Vale exatamente sempre amortizar, sempre amortizar. Quando eu falo sempre, considerando o financiamento no começo, tá bom? Uhum. O que é começo? Começo é uma coisa também que varia bastante, depende da taxa de juros. Porque quanto maior a taxa de juros, obviamente, maior o percentual de juros dentro da parcela. Uma mesma parcela de 1.000, na verdade a parcela não seria a mesma, né? Um mesmo financiamento de 100 mil pode ter parcela de 1.000, ou pode ter parcela de 1.400, ou pode ter parcela de 1.700, dependendo da taxa. Uhum. Mas conforme, vamos pensar em price, que é a mais comum aqui, tá bom? A mais comum, principalmente, vamos lá, pensando em todas as pessoas que eu já atendi, aparecem mais price do que saque, tá? Com uma taxa ali de 5,5%, pode saber que entre 240, 260 meses, nesse intervalo, 240 para 260 meses, abaixo disso, você já tem ali menos juros. Não quer dizer que está ótimo o financiamento não, tá bom? Mas você já não tem um percentual de juros tão grande na parcela a ponto de você pagar e o financiamento não sair do lugar. E assim, falando isso para mostrar que, idealmente, um PPP valeria mais a pena quando os juros estão mais baixos. E tem mais ponto, né? Eu vou falando e vão surgindo situações na minha cabeça. Depende também do seguinte: qual é o seu fundo de garantia em relação à sua parcela? Vão ter pessoas com R$1.000 de parcela e R$700 de fundo de garantia. Um fundo de garantia muito próximo ali, às vezes até mais.
R$ 1.000 de parcela, R$ 1.000 de fundo de garantia. Já peguei situações assim. Sim. Então, o PPP de 80% chega, né, ele acontece muito rápido. Mas o fato é que precisa ter atenção a esse ponto que eu citei agora há pouco, assim, daquele, não exatamente do número de parcelas, mas do percentual de juros em relação à parcela. E reduzir prazo no financiamento acelera essa diminuição dos juros em relação à amortização. A gente pode, eventualmente, deixar na tela alguma demonstração de como Legal, é que isso vamos funciona. deixar aqui na tela. Exato, né? Porque é o que faz a grande diferença, entende? Vamos pensar até de uma maneira diferente. Que valor é aproveitado de cada R$ 100 que você paga? Incrivelmente... Quer fazer já? A gente já põe na tela agora? Vamos nessa? Vamos mostrar. Que aí já até te auxilia nos números e o pessoal de casa aqui também. O Ale vai abrir aqui, que tem uma planilha excelente e ele vai mostrar aqui pra gente como que, na prática, isso aí. Os números que estão aí são os do Douglas, é isso? Exatamente. Num exemplo prático aqui, né? O Douglas tem a parcela de R$ 774. Perceba que 593 são juros. Um ponto interessante, um número super importante aqui. Olha só, Douglas, aqui também, para você enxergar. 0,11% do valor do que você paga é usado para amortizar a dívida, ou seja, para pagar a dívida. 0,11%. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda correção monetária, toda TR que vier abaixo de 0,11 vai fazer com que sua dívida caia. TR vindo acima de 0,11 vai fazer com que sua dívida suba. Esse é um número super importante, eu vou falar mais. Numa price, só completando aqui, esse número começa normalmente a 0,05. O que isso quer dizer? Que você tem uma taxa de juros mais baixa e você tem pelo menos um limite ali maior para não sofrer tanto com a TR, tá bom? Com uma taxa dessa, você tem pelo menos ali esse limite de 0,11. Agora, o que eu recomendo? Joga esse 0,11 para cima, daqui a pouco eu mostro como fazer isso, tá bom? De um jeito mais rápido. Mas eu falo, você ia me perguntar. Isso tem a ver então com aquela questão dos dias que você explicou. Tem um pouco nessa questão, porque a TR, se estiver acima de 0,11, vai subir, vai jogar a dívida para cima, certo? Olha o que acontece aqui, né? Dá para fazer de cabeça uma conta dessa. Uma dívida de R$132 mil. 0,10 de TR representam exatamente R$132. R$132 voltariam para sua dívida nesse mês. Ou seja, você pagou, sai 148 da sua dívida, volta 132. Sua dívida quase não cai. Não caiu nada. Exatamente. 0,15 ali já faria com que a dívida subisse. Exatamente. Mas como eu falei, é muito fácil consertar, acertar e mais do que isso, mudar esse jogo. Deixa eu pegar os mesmos 10 mil que a gente comentou agora há pouco. Olha o que ele faz com esse 0,11, né? Você já tem agora uma amortização de 0,16%. Os 10 mil já... Você reduziu o tempo, você aumenta o percentual de amortização dentro da sua parcela, você foge desse problema, dessa possibilidade, inclusive, de aumento de dívida, e você fazendo isso, e não necessariamente tem que ser com 10 mil, tá bom? Foi só um exemplo aqui. R$100 por mês, R$200 por mês, depende muito do financiamento. Você está eliminando parcelas. Ao longo do tempo você está aumentando gradativamente a sua amortização. E um plano básico realmente com isso, com certeza joga todo o financiamento para abaixo de 10 anos. Abaixo de 10 anos é uma coisa muito comum. Então, quanto antes também ela conseguir, impacta mais, Ale. Quanto mais rápido a pessoa conseguir amortizar, impacta mais. Por uma questão simples, né? Você financiou, vamos jogar aqui valores, R$200 mil, valores diferentes. Financiou R$200 mil. Você tem naquele primeiro mês juros sobre R$200 mil. Sim. Você pagou uma parcela. Vamos pensar que sua parcela eliminou R$100 da sua dívida. No segundo mês você tem juros sobre R$199.900. Então vai caindo com o tempo esses juros. Devagar, mas vai caindo com o tempo. Quanto mais juros você tiver, maior o impacto de uma amortização, de uma redução de tempo. Entendi. Quando eu falo maior, significativamente maior. Como a gente viu, R$57 mil tirados. Sim. Esses 10 mil no primeiro mês, então, impactou 57 e 58 meses. Se você pôr ele mais para baixo, se não for no primeiro mês, os 10 mil, só para o pessoal aí de casa ver o impacto. Vamos pensar que vai lá ali no segundo ano, esses mesmos R$10 mil são amortizados. Agora já não são 57 mil economizados, são 50.300 e são 52 meses. Com os mesmos 10 mil, se esperar 2 anos, ela reduziu 7 mil a menos da dívida. Exatamente. E o prazo também mudou um pouco? Se foi de 58 para 52 meses. Isso mesmo. O impacto. Isso mesmo.
Interessante. A ponto de chegar a um determinado momento em que os juros estão tão baixos que esses 10 mil, provavelmente, se você souber usar um pouco o dinheiro, eles trariam um benefício ainda maior em outro lugar. Sim, do que está amortizando. Exatamente. Mas o contrário disso acontece em todo começo de financiamento. Uhum. O impacto é muito grande nos primeiros anos. E quanto mais você se esforça nesses primeiros anos, exatamente o momento em que, você vai certamente entender bem o que eu estou falando, exatamente o momento em que você mais precisa de dinheiro para os móveis, para a documentação, para outras coisas, é exatamente o momento em que o impacto é gigantesco no financiamento. E quanto maior a taxa de juros, maior o impacto desse valor. Então eu vou fazer essa estratégia. Se eu também pensei aqui na minha estratégia, usar parte do meu salário e também as bonificações que eu vou recebendo da empresa, 13º, Uhum. né? Só que isso tem períodos, né? Tipo, eu vou receber no final do final do ano, às vezes antecipa, às vezes não. Essa questão, é inteligente pegar todo o FGTS, todo o 13º, por exemplo, e fazer uma amortização? Ou você pega parte desse valor, guarda uma grana e, tipo, de acordo com o momento de cada um, né? Então, vamos lá, né? Mesma coisa que eu falei agora há pouco, que são duas coisas que importam muito, o seu financiamento e a sua vida. Então, normalmente mesmo numa conversa, eu faço, nos primeiros minutos, uma pergunta para a pessoa, tá, como é que estão suas reservas? Você está zerado? Muita gente usa tudo para dar entrada, às vezes é realmente necessário, Sim. mas não é nada prudente, né, fazer isso, até porque qualquer coisa que aconteça ali, a pessoa não tem dinheiro para nada. E assim, aí vem a questão de reserva de... muita gente chama de reserva de emergência, eu nem gosto tanto desse nome, mas não importa o nome também do negócio. A sua reserva, que você tem que ter na vida, uma mínima... Exatamente. Ela não existe para que você ganhe dinheiro, não é exatamente para você enriquecer com aquilo. É exatamente para que, ao contrário, é para que você evite perder mais com qualquer coisa que surja na sua vida. Qualquer imprevisto, né? Exatamente. Além disso, pode aproveitar, às vezes, vamos voltar à situação do sofá. Você vai comprar um sofá, acabei de falar, né? Tem os 100 juros da internet, que quando você vai olhar bem ali, 100 juros, só que se você pagar à vista, você tem lá, tem R$200 de desconto. Caramba, então não é tão 100 juros assim. À vista eu tenho 200. Ah, mas como é que eu vou pagar à vista se eu não tenho dinheiro? Se você não tem reserva, você não tem. Aí você perdeu 200 nenhum, repetindo o exemplo. Muito comum, faça essas contas direto ali no grupo. Perde 200 no sofá, perde 100, sei lá, no liquidificador que vai comprar, são 80 em outro lugar. É fácil, numa vida normal, você perceber que... Exatamente, 3 mil num ano é muito fácil. E se a gente olhar aqui, é até interessante a gente fazer essa conta, esse 3 mil ali, né? Teoricamente não, na prática mesmo, perdidos ali com coisas assim, com escolhas que foram feitas porque não tinha dinheiro suficiente, são 19 mil no financiamento. São 19 mil e são 18 meses no financiamento. Pois é. E aí, então, quer dizer, se a pessoa não tem nada de reserva no começo, é uma coisa que precisa ser muito bem equilibrada a ponto de entender, caramba, e agora? É o momento em que mais vale a pena eu colocar dinheiro no meu financiamento. Mas se eu não coloco nada na minha vida, nas minhas reservas, eu vou correr o risco exatamente de ter cada vez menos dinheiro e poder trabalhar cada vez menos no meu financiamento. Eu equilibrar de um jeito... Idealmente se planeja um financiamento antes, a ponto de, puxa, eu não vou zerar, eu tenho a minha reserva mínima, não sei, para alguns pode ser 10 mil, para outros 50, para outros 20, depende da vida de cada um, mas eu tenho a minha reserva mínima para que eu realmente não perca dinheiro com outras coisas, eu posso amortizar minimamente, que seja R$200, ou R$200 num financiamento como esse, eu não tenho uma ideia, inclusive, R$200 num financiamento como esse podem tirar 2 parcelas facilmente. Quanto maior a taxa de juros, mais parcelas seriam tiradas, tá bom? Às vezes 200 não tiram duas, 220, R$240 tiram 2 parcelas, num financiamento como esse. É muito fácil isso acontecer no começo. Mas, novamente, se a sua vida não está equilibrada, não sobra 200. Porque você está sempre pagando um jurinho de alguma coisa, você está sempre ali apertado, está sempre no limite. E isso representa muito no financiamento. Deixa eu te perguntar, então, bem no momento do Douglas, você está vivendo, está mobiliando a casa dele e tudo. Tá. A sua dica, então, vamos supor, do exemplo do sofá. Ele foi comprar um sofá e conseguiu lá R$200 de desconto. A dica é que, no mesmo momento, ele já amortize, então, esse desconto que ele teve em tudo que ele comprar. Ele já vai na data certa, né, como você explicou antes. Sim. Na data certa, já direciona direto para o financiamento.
Lembrando, né? Desde que ele já tem uma reserva mínima, Sim. uma reserva mínima mesmo, senão ele direciona uma parte para montar essa reserva e uma parte para amortização. Eu diria o seguinte, prioriza a amortização nesse momento, desde que você já tenha uma mínima reserva. Uma mínima reserva. Não tem? Dá um jeito na vida. Aquele esquema que eu acho que funciona muito bem, muito útil. Recebeu, na hora pega um percentual, se vai ser 10%, se vai ser 15%, 20%, depende da vida mesmo. E se vira para viver com o resto. Você vira. Alguém que mora no mesmo lugar que você vive com 80% do que você ganha. Então dá para você tirar, né, os 10%, falando 10% e poderia ser 20%, e na hora joga para lá, sei lá, para uma caixinha de um banco digital, para um CDB do banco, para um Tesouro Selic. Né? Novamente, não é para enriquecer com aquilo, é para que você não tenha grandes perdas. E com o tempo aquilo vai te ajudar a enriquecer. E aí, aí tendo isso, prioriza a amortização. Quanto antes amortizar, muito melhor. Chega a ser surpreendente o que acontece. Você falando aqui, né, até me ocorre aqui na cabeça até uma mudança de estilo de vida, né, de lifestyle da pessoa, do tipo, até de repente num mercado, às vezes priorizar uma troca de marca, e vir economizando de pouco em pouco, né, no final do mês representa uma boa parcela, como você falou assim, de 200 para 240, você tira 200 mata uma, 240 mata duas parcelas. Sim. Então, é uma diferença assim que se continuar assim, você matando uma a mais já é metade do tempo. Exatamente. Ponto importante até nessa questão, né, de 200 matar uma, 240, que muitas vezes acontece mesmo isso. Uma dica é sempre essa, tipo, dar aquela, entre aspas, né, arredondada para cima. Olha, se aquele valor não vai fazer falta na sua vida, aqueles 30 a mais, 20 a mais, sem dúvida. Agora, vamos pensar que realmente 200 mata uma e 240 tirariam duas parcelas. Pode ser que 160 tirariam uma parcela. Opa, então tem R$40 ali meio de sobra. O que acontece com esses R$40? Se eles não são usados para reduzir tempo, o sistema do banco faz o cálculo automático. Ele usa para reduzir valor de parcela. Só que ele vai reduzir uns centavinhos, uma quantia tão irrisória ali, que faria mais sentido se você tivesse uma situação como essa mesmo. Puxa, usa os 160 para tirar a parcela naquele mês, junta o 40, pega, acumula com a amortização do mês seguinte, para que você tire duas, eventualmente até 3, entende? No começo sempre vale mais a pena você eliminando parcela. De modo que ela elimine ela cheia, não deixe passar, né? Idealmente sim. Legal. Idealmente Isso sim. eu não sabia, é uma boa dica, pessoal. Uma boa dica. Qual seria uma exceção para uma regra dessa? Se você estipular algo diferente, se estipular algo assim, olha, eu vou pagar 2.000 por mês, não importa o valor da minha parcela. Ah, tá. A parcela é 1.400, eu vou pagar 2.000 sempre. Eu sempre vou fazer 2.000 menos o valor de parcela. Numa estratégia dessa, tudo bem você ultrapassar pelo seguinte, vão cair 1, 2, 3 reais na sua parcela, esses 1, 2, 3 reais vão entrar na amortização seguinte, porque você sempre está completando os 2.000. Entendi. Então essa pode ser uma estratégia bem válida para quem não quer se preocupar. Entendi. Sempre completar o valor Sim. da parcela. Mas na maioria dos casos, então, é legal o pessoal ver qual é o valor para matar a parcela cheia, não deixar essa sobrinha aí que vai ser irrisória, né, como você disse. Interessante. Então, pessoal, anota essa dica aí, façam os cálculos lá no simulador para ver quanto que é que mata a parcela cheia. Que aí, às vezes, vale a pena ou deixar para outro mês ou fazer um esforço maior nesse mês para amortizar mais parcelas. Isso. E até está me vendo na cabeça situações que surgem eventualmente. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali para amortizar todos os meses para tirar uma parcela. Sim. Pode fazer sentido em algumas situações, é realmente uma análise caso a caso, mas muitas vezes faz sentido. Poxa, eu não consigo todo mês, vou chutar que no seu são os 160 que a gente falou. De repente você me fala, puxa, eu só teria 100 reais por mês. Tudo bem, a cada 2 meses elimina uma. De repente você vai a cada 2 meses, você eliminou uma agora, mês que vem não amortizou, no outro mês elimina uma, no outro mês você tem ali uma sobrinha para já tirar 2, eventualmente. E assim, ponto, também encaixando algo assim, não é só porque você está eliminando parcela lá na frente, que já importa muito. Sim. Você tirou, durante um ano você tirou 12, você tem um ano a menos. Mas é mais do que isso. Porque como eu falei algumas vezes, né, hoje aqui, cada parcela que você tira, você faz com que sua nova dívida seja dividida por um mês a menos. E dividir por um mês a menos força o sistema a aumentar a amortização de todas as parcelas seguintes. Então, eventualmente, você vai aumentar assim, puxa, aumentou só 3 reais nessa parcela seguinte. Pô, são 3? Nas 300 e poucas seguintes. Daquela parte da parcela que amortiza. Exatamente. Que interessante. Percebe que 3 representa mais de R$1.000. Sim.
Né? São 300 e poucas parcelas, aumentando mais de 3 na amortização. Interessante. Isso muda muito o financiamento. Então, quanto mais amortiza, mais cresce a parte de amortização. Exatamente. Pessoal, vocês viram então, o Ale é fera, sabe tudo de financiamento imobiliário. Aprendemos muito aqui, né, Douglas? Hoje foi muito legal. A primeira recomendação é que você siga o Ale nas redes sociais. O conteúdo dele ajuda demais. E a segunda recomendação é que você acompanhe ele lá e veja que ele tem mentorias. Ele abre a cada X tempo, né? Você abre essas mentorias e vale a pena, né? O dinheiro investido, o conteúdo é riquíssimo aqui. A gente já viu num bate-papo aqui. A gente já viu que vale muito a pena, né, Ale? Pode falar um pouquinho, se você quiser, do seu produto, da mentoria e tudo mais. Bom, na prática eu estou ali ajudando de graça no YouTube, no Instagram, de um jeito que eu adoro. E para poder exatamente ter esse tempo, eu tenho turmas. E na verdade não é só pelo tempo, né? Porque na verdade existem realmente situações muito específicas. Sim. E são muito, na verdade, é muito o comum, o normal, é ter situações muito específicas, né? E posso até encaixar uma que tem a ver com perguntas que você me fez aqui hoje. Uma que tem sido recorrente. A pessoa tem um fundo de garantia e, eventualmente, como eu falei, vale sempre amortizar. Só que chega uma hora em que o financiamento está num estágio tão interessante ali em relação a juros e parcela, em que vale a pena você não quitar logo. Você não quitar em 6 anos como poderia, em 4 anos como poderia. Deixa para quitar em 7. Vai fazendo o PPP e vai tirando aquele dinheiro, como eu falei, né? Vai jogando para o investimento. Você terminou com 80, 90, 200 mil na conta do fundo de garantia investidos. Investido. E, né, então essa é uma das situações assim atípicas já normais que aparecem. Em diversas outras situações. Tem situações em que a correção monetária é muito maior mesmo do que a amortização. Outras acontecem ao contrário, está numa saque em que a amortização é menor e dá para fazer jogadas com investimentos no meio, que vale a pena investir por um tempinho para depois resgatar e depois amortizar. Então, por essas situações, eu acabei criando o que eu chamo de Clube VIP, em que eu tenho o meu portal, né, a comunidade por trás do jogo, tem esse portal, tem o grupo de WhatsApp e tem a minha orientação individual, em que a gente vai ali realmente conversar para entender. Vamos lá, me fala, qual é o seu momento, como é que está o seu financiamento, como é que está a sua vida. E aí eu vou criando o plano. Como a gente falou, não tem receita de bolo, né? Cada um tem um tipo de financiamento também. Exatamente. Né? Juro que eu gostaria de ter e busco ter assim, as coisas que poderiam ser colocadas como uma receita, mas muda muito de uma situação para outra. Sem dúvida. Bom, pessoal, você viu que vale a pena, então, ele fazer parte para que o Ale entenda e dê o remédio conforme o que você necessita, né? Não tem receita aqui pronta, varia de cada um. Hoje a gente focou um pouco mais no Douglas, mas vai te ajudar algumas dicas, né? Como ajudou aqui até a minha pessoa aprendendo sobre, mas vale a pena você acompanhar e fazer esse investimento, porque o que você vai gastar investindo com o Ale, com certeza vai te gerar muito mais economia no seu bolso, amortizando no seu financiamento, usando as estratégias corretas. Ale, obrigado por ter participado, ter vindo aqui com a gente, ter liberado um espaço na sua agenda para nós aí, do Rumo ao Meu Apequitado. Com certeza iremos te convidar mais vezes aí ao longo dessa nossa jornada, né, Douglas? Opa. Foi muito enriquecedor o papo aqui hoje, esclarecedor. E eu quero deixar aqui, então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, que mês que vem a gente vai soltar o episódio 3. Acompanhe a gente. Valeu, galera. Até o próximo episódio.